Será que o banco onde você coloca seu dinheiro está falindo ou com algum problema financeiro que pode colocar seu dinheiro em risco? Bora aprender a ver isso comigo no vídeo de hoje. Até alguns anos atrás, o Brasil tinha somente alguns poucos bancos bastante relevantes, bastante estabelecidos, porém nos últimos anos surgiram dezenas e dezenas de bancos digitais que trouxeram aí excelentes opções de investimento, atraindo muitos investidores. Mas isso também traz um risco junto. É claro que não é comum que um banco entre em falência a todo momento, mas alguns casos já aconteceram e essa possibilidade existe. Por mais que existam também o FGC para proteger o investidor, a gente quer evitar qualquer tipo de dor de cabeça e por isso é importante você sempre analisar a saúde financeira do banco onde você vai colocar seu dinheiro. E para conseguir fazer isso, a gente vai usar aqui o site Banco Data, que é por onde eu vou te ensinar a olhar essas informações básicas para ter pelo menos um pouco mais de tranquilidade nos investimentos. Então você vai pesquisar aí no Google por Banco Data, vai acessar o primeiro site aí praticamente que vai aparecer e aqui basta que você use a barra de busca e pesquise um banco que você quer olhar. Vou pesquisar aqui, por exemplo, o Banco Sofisa, que é um banco aí que a gente sabe que tem lá o CDB a 110% do CDI. Ele vai te mostrar aqui, ó, para você acessar o banco. Então eu vou clicar aqui nesse banco que eu quero analisar. Basicamente, três coisas a gente tem que olhar. A primeira delas é o lucro desse banco, como foi o histórico desse lucro. Como a gente pode ver aqui, esse lucro está positivo. Se eu pego um banco aqui que está nos últimos 4 anos tendo prejuízos, isso é um indicador que isso pode ser um risco adicional para a gente. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Não estou dizendo que o banco vai falir só porque está dando prejuízo, até porque muitos bancos digitais investem muito em crescimento, mas ainda assim, quanto melhor a saúde financeira for, melhor para você. E duas outras coisas que a gente tem que analisar aqui embaixo são os índices de Basileia e os índices de imobilização. Basicamente, o que acontece é que esse índice Basileia, ele determina aqui o retorno, né, quanto de capital essa instituição tem que é dela e quanto que ela pegou de terceiros. E basicamente isso define um risco para esse banco. O mínimo que a gente tem que procurar aí é de 11%. E como a gente está falando, a gente vê aqui, por exemplo, nesse caso do Sofisa, que ele está superior a isso em todas as opções. E a segunda coisa que a gente tem aqui é o índice de imobilização. Esse outro índice reflete aí o fato do banco conseguir transformar os recursos que ele tem, o dinheiro que ele tem, da forma mais fácil possível para usar esse dinheiro caso seja necessário. Principalmente se ele tiver que honrar algum compromisso, pagar alguma dívida. E quanto maior for esse índice, obviamente, pior ele é. Porque se o banco tem muito bem, muita coisa que ele não consegue transformar em dinheiro, se der algum problema, alguma crise, isso pode trazer problemas para ele. O índice tolerado aí pelo banco, né, assim como o outro é 11%, esse é de 50%. Então o banco tem que ficar inferior a esse 50%. Quanto menor, obviamente, melhor para ele. Nesse caso, a gente pode ver aqui também que ele está bem. Então, o que você tem que analisar? Recapitulando, você vai pesquisar o nome do banco que você investe, vai olhar se ele está dando lucro e vai olhar os indicadores. Se esse índice de Basileia está superior a 11% e vai procurar aí esse índice de imobilização inferior a 50%. Eu até botei alguns outros exemplos aqui, como por exemplo o Banco Inter, que vem dando lucro também e que tem esses indicadores aí também superiores e inferiores àqueles mínimos que estão exigidos, o que é um ponto positivo. E também peguei aqui um banco tradicional, que obviamente está dando muito lucro aí, bem grande, né? Bem maior até do que os outros, porque a gente fala de um banco gigante, como a gente também pode ver aqui no caso dos indicadores, que estão superiores ao mínimo de 11% e estão inferiores àquele de 50%. Esse é um vídeo relativamente simples, mas que tem uma utilidade muito grande, afinal tem sim alguns bancos que podem acabar trazendo prejuízo e você tem que ficar muito de olho porque normalmente bancos pequenos podem te dar investimentos com uma rentabilidade muito alta e que pode ter aí por trás um problema financeiro, uma necessidade dele estar captando dinheiro e é por isso que aquele investimento está rendendo mais. Muitas vezes alguns % do CDI a mais não justificam ter um risco adicional no seu investimento. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço e valeu!